quando meu marido bateu os papéis do divórcio no balcão da cozinha e disse: "Vou levar tudo, até as crianças." Eu assinei meu nome, antes mesmo de terminar de falar. Lembro-me do som exato da caneta. Não era alto, apenas um arranhão suave no papel, mas pareceu mais alto do que qualquer coisa que ele dissera naquela noite. Scott parou no meio da frase. Ele piscou como se eu tivesse interrompido sua performance. "Você o quê?" ele perguntou. Eu não olhei para cima imediatamente. Terminei de assinar, tampei a caneta e deslizei os papéis de volta para ele. "Você me ouviu?" eu disse. Por um segundo, ele não soube o que fazer com aquilo. Ele tinha entrado na nossa cozinha pronto para uma briga, pronto para dominar, para me assustar, para me forçar a implorar. Em vez disso, eu lhe entreguei o que ele achava que queria. E isso o confundiu mais do que tudo. Era agosto, quente, úmido. O tipo de noite de Indiana onde o ar parece espesso até mesmo dentro de casa. A cozinha ainda cheirava a frango grelhado e molho barbecue. Eu ainda nem tinha tirado os pratos da mesa. Ellie estava lá em cima com os fones de ouvido, fingindo que não conseguia nos ouvir. Ben estava na sala de estar, o clique suave de seu controle de videogame flutuando pelo corredor. Sons normais, uma noite normal, até que deixou de ser. Scott tinha chegado tarde de novo, ainda vestindo aquele blazer azul marinho que ele gostava de jogar por cima quando queria se sentir importante, exceto que ele o tinha combinado com tênis desta vez. Eu notei isso. Eu notava coisas assim. Ele não disse olá. Não perguntou sobre o jantar. Apenas entrou direto e jogou aquela pasta parda no balcão como se estivesse entregando um pacote. "Eu terminei, Dana." Foi assim que ele começou. Sem preparação, sem desculpas, apenas terminou. Enxuguei as mãos em um pano de prato e me virei para encará-lo. "Terminou com o quê?" perguntei. "Com isso." Ele gesticulou pela cozinha como se fosse uma bagunça que ele estava cansado de limpar. "Com você, com toda essa configuração." Lembro-me de pensar como aquilo soava estranho, como se ele estivesse falando de um contrato de aluguel, não de um casamento. Ele abriu a pasta, tirou os papéis e os empurrou na minha direção. "Divórcio", ele disse. "Eu já mandei redigir." Eu não toquei neles imediatamente. "E as crianças?" perguntei. Foi quando o tom dele mudou. Mais afiado, mais frio. "Eles vão ficar comigo." Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era muito absurdo. Não caiu a ficha no começo. "Scott, você nunca sequer..." "Eu ganho o dinheiro", ele interrompeu. "Eu sustento." "Você acha que um juiz vai ficar do lado de alguém que não trabalha há 20 anos? Lá estava. Aquela velha frase, eu tinha ouvido versões dela por anos, apenas vestidas de forma mais agradável em público. A Dana não lida muito com números. A Dana cuida das coisas de casa. Deixe as finanças comigo. Eu costumava sorrir quando ele dizia essas coisas, ria junto como se fosse uma piada. Era mais fácil assim. Lembro-me de um jantar, talvez uns 10 anos atrás, sentada com os colegas de trabalho dele no St. Elmo, no centro. Eu tinha feito uma pergunta simples sobre nossos impostos, algo sobre uma dedução que eu não entendia. E Scott deu uma risadinha, colocou a mão sobre a minha e disse: "Não esquente a cabeça com isso." Todos riram. Eu ri também, mas lembro-me da sensação no peito, como se eu tivesse sido gentilmente empurrada para fora da minha própria vida. Parada ali na cozinha naquela noite, aquela mesma sensação voltou, só que mais forte. Só que desta vez eu não ri. Scott continuou, se engrandecendo. "Eu tenho a casa garantida, as contas, a empresa, tudo já está alinhado. Você receberá um acordo, mas é só isso." Ele se inclinou um pouco, baixando a voz como se estivesse dizendo algo generoso. "E eu vou garantir que você consiga ver as crianças dentro do razoável." Dentro do razoável. Eu olhei para os papéis então, datilografados de forma limpa, organizados,
como tudo o mais que ele fazia quando achava que estava no controle. Vou levar tudo, ele disse de novo. Você nunca mais verá as crianças se lutar contra mim nisso. Aquela parte me atingiu. Não o dinheiro, não a casa, as manhãs. Preparar o lanche do Ben, levar a Ellie para a escola, sentar na mesa da cozinha enquanto ela me contava algo que tinha acontecido na aula, mesmo quando ela fingia que não queria contar. Eu imaginei a casa sem isso, sem eles. Esse foi o único momento em que senti algo próximo ao pânico. E então passou, porque por baixo disso havia outra coisa. Uma constatação silenciosa. Ele realmente achava que eu não sabia de nada. Ele achava que eu não tinha prestado atenção todos esses anos. Ele achava que eu iria reagir exatamente da maneira que ele esperava. Chorar, discutir, me desesperar. Dar a ele tempo para mover as coisas. Esconder o que precisava ser escondido. Eu estendi a mão para os papéis. Ótimo, eu disse. Ele franziu a testa. Ótimo. Folheei até a página de assinaturas. Se é isso que você quer, eu disse, então não vamos prolongar isso. Dana, ele disse lentamente, como se estivesse tentando descobrir se eu tinha enlouquecido. Talvez você queira ler de verdade. Eu confio em você, eu disse. Isso o calou por um segundo. Então, ele deu um sorriso malicioso. Lá estava. Aquele pequeno lampejo de superioridade que ele não conseguia esconder totalmente. Escolha inteligente, ele disse. Eu peguei a caneta. Minha mão não tremeu. Não tremeu. Então eu assinei. Simples assim. Ele exalou como se estivesse prendendo a respiração. Viu? Isso não foi tão difícil, ele disse juntando os papéis. Eu te disse que seria mais fácil se você não tornasse as coisas difíceis. Difíceis? Quase sorri. Ele não ficou muito tempo depois disso. Pegou a pasta, checou o celular e foi para a porta como se tivesse um lugar melhor para estar. 2 semanas, ele disse por cima do ombro. Vamos finalizar tudo. 2 semanas? Eu concordei. Ok. Ele fez uma pausa na porta como se esperasse algo mais. Lágrimas, uma pergunta, qualquer coisa. Eu não dei isso a ele. Então, ele foi embora. A porta da frente se fechou com um clique suave. E assim, a casa ficou silenciosa de novo. Fiquei ali por 1 minuto, ainda segurando a caneta. A cozinha parecia diferente. As mesmas bancadas, a mesma luz sobre a pia, o mesmo zumbido fraco da geladeira. Mas algo havia mudado. Eu podia ouvir o Ben na outra sala rindo de algo no seu jogo. A música da Ellie ecoando fraca pelo teto. A vida ainda estava acontecendo. Pousei a caneta e finalmente comecei a recolher os pratos. Movimentos pequenos, rotina, algo para manter minhas mãos ocupadas. Minha mente já estava se movendo para outro lugar. Não para o que eu tinha perdido, mas para o que eu sabia. Para as coisas que eu tinha visto no último ano. Coisas pequenas no começo, depois maiores, cobranças que não faziam sentido, viagens que não batiam, e-mails que chegavam em contas compartilhadas antes de ele transferir tudo. Ele achava que eu não tinha notado, mas eu tinha. Eu sempre notava. Enxaguei um prato, coloquei na máquina de lavar e fiquei olhando pela janela acima da pia. O quintal estava escuro. Apenas a luz da varanda lançando um brilho suave sobre a grama. Eu não tinha mais medo da voz dele. Essa era a parte estranha. Por anos, eu tinha me ajustado em torno dela, de seus humores, de suas opiniões, de sua versão das coisas. Agora, ela simplesmente tinha sumido. O que me assustava não era ele. Era o que eu poderia encontrar se começasse a olhar mais de perto. Na manhã seguinte, liguei para a marca. O escritório dela ficava perto da Meriden Street, em Indianápolis. Eu tinha encontrado o número dela meses atrás e salvado com um nome falso no meu celular, só por precaução. Marcia Klein, ela atendeu.
Meu nome é Dana Mercer, eu disse. Acho que preciso de uma advogada. Houve uma pausa. Você acha ou você tem certeza? Eu assinei os papéis do divórcio ontem à noite, eu disse. Outra pausa, mais longa desta vez. Venha aqui, ela disse. Hoje. O escritório dela era exatamente o que você esperaria. Arrumado, mas com aspecto de muito uso. Livros de direito alinhados em uma parede, um diploma emoldurado, algumas fotos de família que pareciam estar lá há um bom tempo. Ela se sentou atrás da mesa com uma xícara de chá, Earl Grey, como vinha a saber depois, e leu a cópia dos papéis que eu tinha levado. A expressão dela não mudou muito enquanto folheava as páginas. Então ela os abaixou e olhou para mim. Você assinou isso? Ela perguntou. Assinei, sem negociar. Sim. Ela se recostou na cadeira e me estudou. Você entende o que é isso? Ela disse. Um rascunho, eu disse. Não uma ordem judicial definitiva. Isso chamou a atenção dela. As sobrancelhas dela se ergueram levemente. Continue. Eu entendo que é o acordo que ele quer que seja, eu disse. Mas não é o que o tribunal aprovou. Ela assentiu lentamente. Correto. Eu respirei fundo. E acho que ele está contando com o fato de eu não saber a diferença. Marcia bateu levemente nos papéis com o dedo. Homens como o seu marido, ela disse, geralmente não fazem saídas limpas. Eles fazem saídas rápidas. É o que eu espero. Ela deu um sorriso pequeno e contido. Dana, ela disse, isso não funciona a menos que haja algo para encontrar. Eu encontrei os olhos dela. E há. Ela sustentou meu olhar por mais um momento, depois assentiu uma vez. Tudo bem, ela disse. Então não vamos ter pressa. Ela deslizou os papéis de volta para mim. Deixamos ele pensar que já ganhou. Dirigindo para casa, não liguei o rádio, fiquei apenas em silêncio. Em um sinal vermelho, olhei para o meu celular no porta-copos. Notificações, e-mails, coisas que eu tinha ignorado por meses, porque não queria ver o que significavam. Aquilo tinha acabado. Se eu fosse perder tudo, queria que fosse porque não havia mais nada para encontrar, não porque eu não tivesse procurado. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, fui até a garagem. Há uma prateleira nos fundos, onde guardo caixas velhas, arquivos de impostos, papéis de garantia, formulários escolares, o tipo de coisa que ninguém pensa até precisar. Puxei uma caixa com a etiqueta 2018 a 2020. A poeira subiu quando a coloquei na bancada de trabalho. Abri lentamente. Pastas, recibos, extratos bancários, de antes de tudo se tornar digital. Sentei no chão frio de concreto e comecei a folheá-los, página por página, data por data, linha por linha. Lá fora, um carro passou. A luz da garagem zumbia fracamente no teto. Em algum lugar dentro de casa, a máquina de gelo deixou cair outra leva no recipiente. Sons normais, vida normal. E bem ali, no meio daquilo, encontrei a primeira coisa que não batia. Uma transferência. $4.800 americanos para uma conta que eu não reconhecia, datada do mesmo fim de semana em que Scott esteve em Chicago a trabalho. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Então peguei meu celular porque aquilo não era mais medo, era outra coisa, algo mais nítido. Eu não tinha terminado, nem de longe. Não dormi muito naquela noite. Não porque estivesse com medo. Essa parte já havia me consumido e se acomodado em algo mais silencioso, algo mais firme. Foi mais como se meu cérebro finalmente tivesse recebido permissão para parar de ignorar as coisas. Uma vez que essa chave virou, ela não desligou. Eu estava de volta à garagem antes do nascer do sol. A mesma caixa, o mesmo chão frio de concreto, o mesmo cheiro de pó de papel e aquele cheiro fraco de óleo que nunca sai de uma garagem. Fiz café e esqueci de beber. Desta vez, passei por tudo mais devagar.
Aquela transferência de $4.800 americanos não era apenas um número aleatório. Tinha contexto, momento, padrão. Puxei mais extratos, meses diferentes, anos diferentes. Lá estava de novo. Não a quantia exata, mas similares. $3.200 americanos, $5.100 americanos, sempre nas mesmas épocas do ano. Fim de trimestre. Encostei-me na parede com o papel no colo. Scott sempre dizia que a empresa tinha um fluxo de caixa irregular, que isso era normal para a consultoria. Talvez fosse, mas isso não parecia com aquilo. Isso parecia intencional. Mais tarde naquela manhã, depois de deixar o Ben na escola, fiquei no estacionamento por alguns minutos antes de arrancar. Abri meu e-mail, não o principal, o antigo, o que usávamos para contas compartilhadas anos atrás, antes de o Scott mudar tudo para sistemas mais seguros. Ele tinha esquecido de removê-lo de algumas coisas. Esse era o problema do Scott. Ele gostava de finais limpos, mas os apressava. E quando as pessoas se apressam, deixam arestas. Digitei Amazon na barra de pesquisa. Centenas de e-mails, confirmações de pedidos, avisos de envio, devoluções, a maioria coisas normais de casa, coisas que eu reconheceria. Toalhas de papel, tinta para impressora, chuteiras do Ben. Então vi uma que não reconheci. Um colar de ouro, minimalista, não era o meu estilo, entregue num endereço que eu não reconhecia. Cliquei nos detalhes. Data: mesmo fim de semana de uma daquelas transferências. Não reagi imediatamente. Fiquei apenas olhando para a tela. Então abri outra aba, digitei o endereço no Google. Prédio de apartamentos, centro de Indianápolis. Fechei os olhos por um segundo. Não porque estivesse chocada, mas porque tudo se encaixava perfeitamente. Naquela tarde, fui ver Marca novamente. Levei os extratos, imprimi os e-mails. Ela não me apressou. Deixou eu dispor tudo na mesa dela na ordem em que eu havia encontrado. Ela leu em silêncio. De vez em quando, ela fazia uma pequena anotação, circulava algo, desenhava uma linha entre as datas. Finalmente, ela se recostou. Há quanto tempo você está vendo isso? Ela perguntou. Pedaços disso, eu disse. Desde o ano passado. Eu não tinha juntado as peças até agora. Ela assentiu. Normalmente é assim que acontece. Ela bateu o dedo num dos extratos. Essas transferências, você sabe para onde estão indo? Ainda não. E esta conta, ela apontou para o número. Nunca vi antes. Ela ficou calada por um momento, então disse, ok. Não de forma dramática, nem surpresa, apenas, ok. O quê? Perguntei. Isso não é apenas um caso extraconjugal, ela disse. Senti meu peito apertar um pouco. Como assim? Ela deslizou um dos papéis para mim. Estas são contas vinculadas à empresa. Se ele está movendo dinheiro através delas e não declarando adequadamente, isso não é apenas uma confusão, é exposição. Exposição. Falsidade ideológica financeira. Potencialmente pior, dependendo de como ele declarou isso. Deixei a informação assentar. Eu não estava pensando em acusações criminais ou algo do tipo. Eu estava pensando em quão confiante ele estava na cozinha, quão certo ele estava de que eu não tinha nada. Na saída, Marca disse algo que ficou na minha cabeça. Dana, ela disse, pessoas como o seu marido não acham que estão escondendo coisas. Eu olhei para ela. Eles acham que ninguém está prestando atenção. Naquela noite, não fui à garagem. Fiquei dentro de casa, sentei na mesa da cozinha com meu laptop. O mesmo lugar onde ele jogou os papéis. O mesmo lugar onde eu assinei. A casa estava silenciosa. Ellie estava no quarto de porta fechada. Ben tinha ido para a cama cedo, disse que a barriga dele estava doendo de novo.
Essa parte me atingiu com mais força do que qualquer outra coisa. Esperei até que a casa se acalmasse, até que eu pudesse ouvir o ritmo dela. Dutos de ventilação, zumbido da geladeira, o rangido ocasional das escadas. Então abri outro aplicativo. Buscar. Find My. Nós tínhamos configurado há anos quando a Ellie ganhou o primeiro celular. Compartilhamento familiar, segurança. Scott nunca se deu ao trabalho de desligar o dele. Cliquei no nome dele. Um pequeno mapa apareceu. O telefone dele estava no centro, na mesma área geral daquele endereço do apartamento. Não dei zoom imediatamente. Apenas encarei o ponto. Ele pulsava ligeiramente, como se estivesse respirando. Senti algo mudar de novo. Não raiva, clareza. Na manhã seguinte, entrei na conta 529, o fundo de faculdade da Ellie. Isso sempre foi minha responsabilidade. O Scott criou, claro, mas eu acompanhava, checava os extratos, ajustava as contribuições quando podíamos. Eu sabia aproximadamente o que deveria ter lá. Quando a página carregou, algo parecia errado. Não drasticamente, não à primeira vista, mas o suficiente. Abri o histórico detalhado, rolei a página. Um saque, não recente, há alguns meses. Depois outro, menor, rotulado de uma forma que não levantaria suspeitas imediatamente, a menos que você estivesse procurando por isso. Fiquei muito parada. Aquele dinheiro não era extra. Não era dinheiro de sobra. Era o futuro da Ellie. Mensalidades, livros, um começo. Rolei mais para baixo. Bati as datas. O mesmo padrão. Transferências das contas da empresa, depois movimentação para a conta pessoal, depois sumia. Fechei o laptop lentamente. Minhas mãos estavam firmes. Aquilo me surpreendeu. Quando me encontrei com a marca de novo, não disse nada no início. Apenas entreguei as impressões. Ela as examinou com cuidado, mais devagar desta vez. Quando chegou aos saques da conta 529, ela parou. Seu maxilar travou levemente. Ele te falou sobre isso? Ela perguntou. Não, ela assentiu. Ok, foi isso. Sem sermões, sem pena, apenas o mesmo reconhecimento calmo. Ok. Eu me recostei na cadeira. Esse é o dinheiro da Ellie, eu disse. Eu sei. Engoli em seco. Eu não queria que isso fosse sobre destruí-lo, eu disse. Eu sei, ela disse de novo, me cortando gentilmente. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Isso não é sobre vingança, ela disse. É sobre exatidão. Soltei um fôlego que não percebi que estava segurando. Exatidão, repeti. Sim, ela disse. Garantir que o registro reflita a realidade. Passamos a hora seguinte analisando tudo, sem pressa, sem pular etapas, construindo aquilo, data por data, conta por conta, uma linha do tempo, não apenas do que ele fez, mas do que eu podia provar. Em um determinado momento, ela olhou para mim. Você entende uma coisa? Ela disse. O quê? Ele acha que você está fora do jogo. Eu assenti. Ele acha que você nem sabe que existe um jogo. Assenti novamente. Essa é a sua vantagem. Dirigindo para casa, não me senti vitoriosa, senti-me pesada, porque quanto mais eu via, mais claro ficava. Não foi apenas uma decisão ruim, não foi um momento, foi um padrão, um longo padrão, e eu estive vivendo bem ao lado disso. Naquela noite, Ellie desceu as escadas enquanto eu estava na cozinha. Ela hesitou perto do balcão por um segundo antes de falar. O pai disse que a gente pode se mudar, ela disse. Mantive o tom da minha voz uniforme. Ele disse? Sim, para um lugar mais perto da cidade. Ele disse que seria melhor. Para quem? Perguntei. Ela deu de ombros. Para nós, eu acho. Assenti. Ela me observou por um momento. Você não vai lutar contra isso? Ela perguntou. Havia algo na voz dela. Auiei. Não era acusação. Não exatamente. Incerteza.
Sequei as mãos em um pano. Estou cuidando disso, eu disse. Ela franziu a testa ligeiramente. Isso não soa como lutar. Não, eu disse. Não soa. Ela não insistiu. Apenas assentiu e voltou para cima. Fiquei ali por um tempo depois que ela saiu, porque essa era a parte que doía. Não o que o Scott disse, mas o que as crianças estavam começando a acreditar. Mais tarde, naquela noite, sentei novamente à mesa, os papéis espalhados na minha frente, não de forma caótica, mas organizados, intencionais. Eu não estava mais tentando adivinhar. Eu estava vendo com clareza. E pela primeira vez desde que ele jogou aqueles papéis do divórcio no balcão, entendi algo que ele não entendia. Ele achava que isso era sobre controle, sobre poder, sobre quem movia a primeira peça. Mas não era. Era sobre quem tinha a verdade e quem podia prová-la. Olhei para a linha do tempo que havíamos construído. As datas, as transferências, as contas. Ainda não estava completo. Mas era o suficiente para saber de uma coisa. Isso não iria terminar da forma que ele pensava, nem de longe. O Scott nem tentou esconder. Essa foi a primeira coisa que notei. Quando assinei aqueles papéis, algo nele relaxou, como se ele estivesse segurando a tensão por meses e de repente não precisasse mais. Ele começou a entrar e sair como se não morasse mais ali, porque na cabeça dele não morava. 3 dias depois daquela noite na cozinha, ele fez as malas. Não tudo, apenas o suficiente para deixar um recado. Consegui um lugar no centro, ele disse, fechando o zíper da mala. Mais perto do trabalho. Encostei no balcão e assenti. Ok. Ele olhou para mim como se esperasse uma reação. Você não quer ver? Ele perguntou. Não. É um lugar legal, ele acrescentou. Prédio novo, boa segurança. Que bom. Isso pareceu irritá-lo mais do que tudo. Ele jogou a bolsa sobre o ombro. Vou levar as crianças neste fim de semana, ele disse. Começara a acostumá-las. Acostumá-las? Senti algo apertar no meu peito, mas não demonstrei. Nós vamos conversar sobre isso, eu disse. Ele deu um sorriso de canto. Já conversamos, ele disse, batendo na pasta que ele carregava, como se significasse algo definitivo. Então, ele saiu. No primeiro fim de semana que ele os levou, a casa pareceu estranha, quieta demais. Não pacífica, apenas vazia de um jeito que não me agradou. Eu continuava tentando alcançar coisas que não estavam lá. Os sapatos do Ben perto da porta, a mochila da Ellie na cadeira. Até o som da TV vindo da sala de estar havia sumido. Andei de cômodo em cômodo sem realmente ter a intenção de fazê-lo. Então parei na sala de estar. A poltrona do Scott ainda estava lá. Uma grande poltrona reclinável de couro que ele tinha escolhido anos atrás. Sentava nela todas as noites como se fosse um trono. Fiquei ali por um segundo olhando para ela. Depois me virei e fui embora. Eu tinha outras coisas nas quais focar. Scott, por outro lado, estava prosperando. Pelo menos era assim que ele queria que parecesse. Ele começou a postar mais. Não diretamente sobre o divórcio. Ele não era tão óbvio, mas o suficiente. Fotos de restaurantes no centro, uma foto de um bar num terraço, uma foto de um copo de bourbon, com a paisagem da cidade ao fundo e a legenda Novo Capítulo. Eu não reagi, apenas observei. Naquela segunda-feira, encontrei com Marca de novo. Nós já havíamos passado da fase de reunir peças aleatórias. Agora, estávamos construindo algo estruturado, uma linha do tempo no papel. Ela desenhou uma longa linha em um bloco de notas e marcou datas ao longo dela. Começa aqui, ela disse, apontando para 2018, quando a empresa começou. Adicionamos aberturas de contas, transferências, renda declarada, despesas conhecidas. Então, fomos inserindo o que eu havia encontrado. Os pedidos da Amazon, as sobreposições de localização.
Os saques da conta 529. Ela não se apressou, não pulou etapas. Cada peça precisava se conectar. A certa altura eu disse: "E se não for o suficiente?" Ela olhou para cima. "Não precisa ser tudo", ela disse. "Apenas precisa ser consistente." De volta à casa, as coisas com as crianças começaram a mudar. Ellie estava diferente. Não dramática, nem zangada, apenas distante. Ela passava mais tempo no celular. Respostas mais curtas, menos contato visual. Uma noite, no jantar, ela disse: "O pai disse que posso ter meu próprio quarto montado do jeito que eu quiser no lugar novo." Mantive o tom nivelado. "Isso parece legal." "Ele disse que não haverá tantas regras." Ela acrescentou. Assenti. "Ele disse?" Ela olhou para mim como se estivesse esperando algo. Uma reação, um questionamento. Eu não dei isso a ela. "Termine o seu jantar", eu disse gentilmente. Ela olhou para o prato. Eu podia ver o conflito lá, e isso doeu mais do que qualquer coisa que Scott havia dito. Ben estava mais quieto, mais óbvio sobre isso. "Eu tenho que ir para lá neste fim de semana?" Ele perguntou uma noite. "Por quê?" eu disse. Ele deu de ombros. "Eu simplesmente não gosto de lá." "Do que você não gosta?" Ele cutucou a manga. "Tem um cheiro diferente", ele disse finalmente. "E o pai está sempre no celular." Assenti lentamente. "Ok", eu disse. "Vamos dar um jeito." Não prometi nada. Ainda não. Enquanto isso, Scott foi ficando mais barulhento. Não dentro de casa. Em todo o resto. Ligações telefônicas na garagem. Conversas em que ele não se preocupava em baixar a voz. "Estou te dizendo, está basicamente feito." Ouvi ele dizer numa tarde, andando de um lado para o outro lá fora. Ela assinou tudo. Está limpo. Limpo. Escrevi essa palavra mais tarde. Alguns dias depois, consegui mais uma peça. Não foi nada dramático, apenas descuido. Scott sempre foi quem cuidava dos impostos. Ele gostava que fosse assim. Dizia que era mais eficiente. Mas às vezes ele me pedia para imprimir as coisas. Velhos hábitos. Ele mandou algo para a impressora de casa por engano. Ouvi ela ligar enquanto eu estava na cozinha. Aquele barulho de impressão. O papel deslizando para fora. Fui até lá e peguei um rascunho. Relatório financeiro parcial. Não estava completo, não era final, mas era o suficiente. Números que não batiam com os que ele havia declarado nos papéis do divórcio. Não por pouco, por muito. Fiquei ali segurando aquilo, sentindo o peso se assentar. Não foi animação, nem mesmo satisfação, apenas confirmação. Quando mostrei para a marca, ela não reagiu imediatamente. Ela leu uma vez, depois leu de novo. Então abaixou os papéis com muito cuidado. "Ele te deu isso?" ela perguntou. "Não. Imprimiu por engano." Ela assentiu. Ok. Aquela palavra de novo. Mas dessa vez havia algo por trás dela. "Isso ajuda", ela disse. "O quanto? O suficiente para importar?" Ela bateu levemente na página. "Especialmente se ele repetir qualquer coisa disso sob juramento." Inclinei-me para a frente. "Você acha que ele vai?" Ela lançou um pequeno olhar de quem sabe das coisas. "Ele acha que já ganhou", ela disse. Pessoas assim não se preparam. Elas atuam. Naquela noite, sentei na sala de estar. O silêncio parecia diferente agora, menos vazio, mais focado. Olhei para a poltrona do Scott de novo, ainda no mesmo lugar, intocada. Caminhei até ela e descansei a mão no encosto. Couro frio, gasto exatamente nos lugares onde o corpo dele o moldara ao longo dos anos. Por um segundo, pensei em tudo o que estava ligado àquela cadeira. Toda a noite que ele sentou lá, enquanto eu me movia ao seu redor, cozinhando, limpando, gerenciando todo o resto. E o quão normal tudo aquilo tinha parecido na época. Dei um passo para trás. Ainda não, pensei.
No segundo fim de semana, as crianças foram com ele. Não fiquei andando pela casa. Fiquei na mesa da cozinha, com os papéis espalhados, o laptop aberto, tudo alinhado, nada bagunçado, tudo claro. Passei pela linha do tempo de novo, chequei as datas, conferi as transferências, verifiquei as conexões. Sem adivinhações, sem suposições, apenas fatos. No domingo à noite, quando as crianças voltaram para casa, Ellie foi direto para o andar de cima. Não falou muito. Ben veio para a cozinha. "Posso comer cereal?" Ele perguntou. "São 9 da noite", eu disse. "Eu sei." Servi para ele de qualquer forma. Ele sentou à mesa comendo quieto. Então olhou para mim. "Mãe." "Oi." "Nós vamos nos mudar?" Hesitei. "Não agora", eu disse. Ele assentiu. "Ok." Foi isso. Ele voltou a comer e eu percebi algo. Scott estava planejando um futuro, falando sobre isso como se já estivesse decidido, mas nada havia sido realmente decidido ainda, não por ninguém que importasse. Na semana seguinte, Marca me ligou. "Temos uma data", ela disse. "Para o quê?" "Audiência preliminar", ela disse. "Custódia e divulgações financeiras." "Quando?" "Em 2 semanas." 2 semanas? O mesmo cronograma que Scott havia jogado no ar como se fosse um fato consumado. Sentei-me devagar. "Ok", eu disse. "Dana", ela acrescentou. "Não vamos lá para discutir." "O que vamos fazer?" "Vamos lá para ouvir." Franzi um pouco a testa. "Ouvir a ele?" "Sim." E então, ela fez uma pausa. E então nós o deixamos se explicar. Naquela noite eu fiquei na cozinha novamente. Mesmo lugar, mesmo balcão. Eu quase conseguia ver o fantasma daquele momento, ele jogando os papéis, eu assinando. Só que agora tudo parecia diferente. Não porque algo tivesse mudado ainda, mas porque eu entendia algo que ele não. Ele achava que aqueles papéis encerravam as coisas. Ele achou que meu silêncio significava que eu não tinha mais nada. Achou que aquelas 2 semanas eram sua volta da vitória. O que ele não sabia era que cada palavra que ele dissesse de agora em diante iria importar. O tribunal do condado de Hamilton sempre parece mais frio do que deveria. Não apenas o ar, a iluminação, os pisos, o jeito como as pessoas se sentam um pouco mais eretas e falam um pouco mais baixo, como se o próprio prédio esperasse que você se comportasse. Naquela manhã de novembro, fiquei do lado de fora por um momento antes de entrar. Minha respiração formava pequenas nuvens. Eu podia ouvir o trânsito da rua, distante e constante. Eu não estava tremendo. Isso me surpreendeu. Achei que estaria, mas não estava. Empurrei a porta e entrei. A sala de espera já estava meio cheia. Casais sentados afastados uns dos outros, advogados folheando processos, alguém chorando baixinho num lenço 2 fileiras adiante. A vida real, nada dramático, apenas pesado. Marca já estava lá, sentada perto da frente, com seu bloco de notas no colo e seu chá em um copo térmico. "Bom dia", ela disse sem olhar para cima. "Bom dia. Você está bem?" "Acho que sim." Ela assentiu uma vez. É o suficiente. Scott entrou cerca de 10 minutos depois. Ele parecia alinhado, terno engomado, cabelo arrumado, a mesma confiança que ele usava como armadura. Ele me viu, deu um breve aceno com a cabeça e então desviou o olhar como se fôssemos conhecidos que calharam de estar na mesma sala. Nenhuma palavra. Janelle estava com ele. Ela ficou perto da porta, sentada separada, rolando a tela do celular como se não quisesse ser vista, mas também não quisesse ir embora. Eu notei aquilo. Eu notava as coisas. Quando chamaram nosso caso, nos levantamos.
O tribunal era menor do que eu esperava. Bancos de madeira, uma bancada elevada para o juiz, bandeiras no canto, sem drama, sem teatralidade, apenas estrutura. Assumimos nossos lugares. Scott de um lado com a advogada dele, eu do outro com Marcia. Por um momento, ninguém falou. Então começou. A advogada do Scott foi primeiro. Limpa, confiante. Eles estruturaram a situação exatamente como eu esperava. O Sr. Mercer tem sido o principal provedor financeiro da casa. A Sra. Mercer não trabalhou fora de casa por muitos anos. O Sr. Mercer busca um ambiente estável e estruturado para os filhos. Fiquei sentada lá e ouvi. Não interrompi, não reagi, exatamente como Marca tinha me dito. Scott foi para o banco das testemunhas, fez o juramento e sentou-se. Ele parecia confortável. Esse foi o primeiro erro. Sr. Mercer, começou sua advogada, o senhor pode descrever o seu papel nas finanças da família? Claro, disse Scott. Eu lidei com todas as responsabilidades financeiras, renda, impostos, investimentos. A Dana não se envolvia muito com essa parte. Não se envolvia. Mantive meus olhos para a frente. Eles o guiaram por tudo. Renda, empresa, bens, tudo limpo, controlado, simplificado. Então veio a parte que eu estava esperando. O senhor divulgou todas as contas e bens financeiros relevantes em suas declarações? Perguntou sua advogada. Sim, Scott disse sem hesitação. Nenhuma pausa, nenhuma incerteza. Apenas sim. Marcia fez uma pequena anotação. Eles passaram para a custódia. O senhor pode descrever seu envolvimento com a vida diária dos seus filhos? Scott recostou-se um pouco. Sempre fui muito presente, ele disse, fornecendo estrutura, orientação, garantindo que as necessidades deles sejam atendidas. Senti algo se mover no meu peito. Não era raiva, era algo mais afiado. Quando chegou a vez de Marcia, ela não se levantou imediatamente. Terminou de escrever algo, abaixou a caneta e então se levantou lentamente, sem pressa, sem performance, apenas calma. Sr. Mercer, ela disse, vou lhe fazer algumas perguntas para esclarecer algumas de suas declarações. Scott assentiu. Claro. Ela começou pelo básico. Sua empresa de consultoria começou em 2018, correto? Sim. E o senhor mantém contas empresariais e pessoais separadas? Correto. E a renda relatada em sua declaração financeira reflete toda a receita dessa empresa? Sim. A mesma confiança, o mesmo tom. Ela pegou um documento. O senhor está familiarizado com esta conta de final 4821? Scott deu uma rápida olhada. Não. Não. Marcia assentiu. Tudo bem. Ela deixou aquele papel de lado e pegou outro. O senhor reconhece esta transação datada de 14 de março deste ano? Scott inclinou-se ligeiramente para a frente. Parece uma despesa de negócios. Uma despesa de negócios? Marcia repetiu. O senhor pode explicar a natureza dessa despesa? Viagem, ele disse. Reunião com cliente. Marcia assentiu novamente. Chicago. Sim. Ela fez uma anotação. O senhor ficaria surpreso em saber que os dados de localização correspondentes do seu veículo o colocam no centro de Indianápolis nesse mesmo fim de semana? Uma pausa. Pequena, mas estava lá. Scott se mexeu levemente na cadeira. Eu viajo frequentemente, ele disse. Pode haver sobreposição. Marcia não o interrompeu. Ela apenas o deixou terminar. Então ela pegou outro papel. Vamos falar sobre a sua conta na Amazon, ela disse. Scott franziu ligeiramente a testa. O que tem ela? O senhor usa uma conta compartilhada com a sua família? Costumávamos usar. E compras feitas por essa conta gerariam confirmações por e-mail. Sim. Ela ergueu uma página. Como esta? Os olhos de Scott se voltaram para o papel. Possivelmente.
Entregue em um endereço na North Illinois Street, em Indianápolis. Ela continuou. Esse endereço pertence a um cliente? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu não me recordo, ele disse. A sala parecia diferente agora, mais silenciosa, não muda, apenas mais tensa. Márcia não pressionou. Ainda não. Ela seguiu em frente. Vamos voltar às declarações financeiras, ela disse. O senhor testemunhou que todas as contas e receitas foram relatadas com precisão. Correto. Ela assentiu. Então ela colocou um novo documento na frente dele. O senhor pode explicar a discrepância entre a renda relatada aqui e os números neste relatório preliminar impresso no escritório de sua casa no mês passado? A cabeça de Scott se ergueu bruscamente. Apenas um pouco. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Marcia não respondeu. Os números estão corretos? Ela perguntou. Isso não é um documento finalizado, ele disse rapidamente. Não reflete... Então os números são incorretos? Ela perguntou. Estou dizendo que está incompleto, mas não incorreto. Ele hesitou. Ela esperou. Não preencheu o silêncio. A juíza se inclinou levemente para a frente. Senhor Mercer, ela disse. Por favor, responda à pergunta. Scott limpou a garganta. Eles podem não bater exatamente, ele disse. Marcia assentiu uma vez. Obrigada. Ela separou aquele papel. Então pegou o último conjunto. Esta é a documentação de uma conta poupança para a faculdade 529 no nome de sua filha, ela disse. O maxilar de Scott travou. O senhor está familiarizado com esta conta? Sim. O senhor pode confirmar que saques foram feitos no início deste ano? Eles foram realocados, ele disse. Realocados? Marcia repetiu. Para onde? Liquidez da empresa, ele disse. Temporário. Temporário, ela disse novamente. Ela colocou outro documento na frente dele. O senhor pode identificar qualquer reembolso a essa conta? Scott não respondeu. O silêncio se esticou. Eu podia ouvir o arranhar fraco da caneta do escrivão. Alguém se mexendo na cadeira atrás de mim. A respiração do Scott. Ele se mexeu de novo, olhou para a sua advogada, depois de volta para Marcia. Eu não tenho essa informação na minha frente, ele disse. Marcia deixou a frase no ar. Então deu um pequeno passo para trás. Vamos mudar para o seu envolvimento com seus filhos, ela disse. Scott endireitou-se levemente. Sempre estive envolvido, ele disse. Claro, ela disse. O senhor pode dizer ao tribunal qual foi a última vez que levou seu filho a uma consulta médica? Scott piscou. O quê? A última visita ao médico, ela disse. A data, se o senhor se recordar. Eu não lembro a data exata. O senhor consegue se lembrar da consulta? Ele hesitou. Eu cuido de responsabilidades mais amplas, ele disse. A Dana normalmente... Então a resposta seria não, disse Marcia gentilmente. Ela se virou para a juíza. Meritíssima, nós enviamos registros de mais de 80 comunicações escolares documentadas, consultas médicas e programações diárias administradas exclusivamente pela Sra. Mercer nos últimos 5 anos. A juíza assentiu lentamente. Marcia recuou. Sem mais perguntas. Scott ficou sentado ali por um momento sem se mover, sem falar. A confiança com que ele tinha entrado não havia desaparecido, mas estava rachada. Dava para ver. A juíza olhou para as suas anotações, depois para cima. Senhor Mercer, ela disse, o tribunal tem preocupações com relação à integridade das suas declarações financeiras e à precisão do seu testemunho. Scott não respondeu. Aguardando análise posterior, ela continuou. A guarda residencial principal temporária permanecerá com a Sra. Mercer. As questões financeiras estarão sujeitas a exame adicional. Uma pausa.
Ambas as partes estão ordenadas a fornecer documentação completa e precisa daqui para a frente. Ela bateu a caneta levemente. Nós nos reuniremos novamente assim que essa informação for revisada. E assim, estava feito. Não tudo, mas o suficiente. Fora do tribunal, o ar parecia mais quente. Ou talvez fosse só eu. Scott saiu alguns minutos depois, mais rápido do que eu esperava. Ele caminhou direto em minha direção, sem hesitação desta vez. Dana, ele disse. Eu me virei. O que você fez? A voz dele não era alta, mas também não estava firme. Olhei para ele por um segundo. Para o homem que tinha ficado na nossa cozinha semanas antes. Tão seguro de si mesmo. Tão certo de que eu não tinha nada. Eu não fiz nada, eu disse. Ele franziu a testa. Fez sim. Eu balancei a cabeça levemente. Eu só parei de ignorar as coisas. Ele ficou olhando para mim como se tentasse entender algo que ele não conseguia alcançar. Então ele desviou o olhar. Eu o observei ir embora. Não triunfante, não com raiva, apenas ciente. Porque pela primeira vez ele sabia que as coisas não seriam do jeito dele. Não mais. A casa parecia diferente na primeira manhã após o tribunal. Não de forma dramática. Nada havia mudado fisicamente. Os mesmos armários, o mesmo piso, o mesmo zumbido fraco da geladeira. Mas o ar não parecia mais apertado. Fiquei na pia da cozinha, com o café na mão, observando o quintal pela janela. A grama ainda estava úmida pela geada da noite. A luz da varanda ainda estava acesa. Eu devia ter esquecido de apagar. Coisas pequenas, coisas normais. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me preparando para um baque. O Scott não ligou naquela manhã. Aquilo era novo. Geralmente, depois de qualquer coisa importante, ele tentava entrar em contato, tentava controlar a narrativa, explicar as coisas de um jeito que o fizesse parecer razoável. Não houve nada disso, apenas silêncio. Eu também não entrei em contato. Eu não precisava. A Ellie desceu as escadas por volta das 8 horas, com o cabelo preso de moletom, o celular na mão, como sempre. Ela parou quando me viu. Bom dia, eu disse. Bom dia. Ela abriu a geladeira, pegou o suco de laranja e encostou-se no balcão. Por um segundo, pensei que ela fosse voltar para cima sem dizer nada, mas ela não foi. Ela ficou. Eu não sabia, ela disse baixinho. Eu me virei para ela. Não sabia de quê? Ela engoliu seco. Sobre o dinheiro ou qualquer coisa disso. Eu assenti lentamente. Eu imaginei. Ela olhou para o copo. Eu achei, sei lá, achei que o pai só estava me dando mais liberdade. Não me apressei em responder. Eu entendo porque isso soava bem, eu disse. Ela soltou um pequeno suspiro. Eu me sinto estúpida. Você não é, eu disse. Você tem 16 anos. Isso arrancou um sorriso fraco dela, pequeno, mas real. Ela olhou para mim novamente. A gente vai ficar aqui? Ela perguntou. Por enquanto, eu disse. Sim, ela assentiu. Ok. E assim mesmo, algo se aliviou. Não foi consertado, mas melhorou. O Ben entrou alguns minutos depois, arrastando a mochila atrás de si. Cereal? Ele perguntou. Você já tomou café da manhã ontem? Eu brinquei. Ele sorriu. Mas isso foi ontem. Serviu cereal de qualquer jeito. Ele se sentou à mesa balançando ligeiramente as pernas. Eu tenho que ir para a casa do pai neste fim de semana? Ele perguntou. Encostei-me no balcão. Vamos ver, eu disse. As coisas ainda estão se ajeitando. Ele assentiu. Ok, sem dor de barriga dessa vez. Aquilo foi o suficiente para mim. As semanas seguintes não foram dramáticas. Sem grandes cenas, sem confrontos, apenas ajustes. O tom do Scott mudou nos e-mails. Mais curtos, mais cautelosos. A advogada dele entrou em contato com Márcia mais de uma vez, pedindo tempo, esclarecimentos, prorrogações.
Aquela confiança que ele tinha não desapareceu, mas não estava mais liderando. Em casa, comecei a notar coisas às quais eu não prestava atenção antes. Não problemas, apenas espaço. Momentos de silêncio que costumavam ser preenchidos por uma tensão que eu nem percebia que estava carregando. Certa noite, sentei-me na sala de estar depois do jantar. A TV estava desligada. Nenhum barulho, apenas o tic-tac suave do relógio na parede. A poltrona do Scott ainda estava lá. O mesmo lugar, o mesmo couro gasto. Olhei para ela por um bom tempo. Então me levantei, sem raiva, sem emoção, apenas resolvida. Na manhã seguinte, arrastei a poltrona até a calçada. Era mais pesada do que eu imaginava. Os pés arranharam levemente o chão de madeira, um som que eu já tinha ouvido 100 vezes antes, mas dessa vez significava algo diferente. Abri a porta da frente, puxei a poltrona para fora e a coloquei na beira da entrada da garagem. O ar frio bateu no meu rosto. A rua estava silenciosa. Era cedo. As luzes de alguns vizinhos estavam acesas, mas ninguém do lado de fora. Dei um passo para trás e olhei para ela. Por anos, aquela cadeira tinha sido o lugar dele, onde ele se sentava, onde ele decidia as coisas, onde ele assistia tudo acontecer ao seu redor. Agora era apenas um móvel esperando o caminhão de lixo. Voltei para dentro e fechei a porta. Alguns dias depois, chamei um chaveiro. Nada dramático, apenas uma mudança simples. Fechaduras novas nas portas da frente e dos fundos. O rapaz veio à tarde. Rápido, eficiente, não fez perguntas. Quer do mesmo estilo? Ele perguntou. Tanto faz, eu disse. Apenas seguro. Ele assentiu. Levou menos de 1 hora. Quando terminou, me entregou as chaves novas. Teste, ele disse. Saí, fechei a porta atrás de mim. Por um segundo, fiquei ali parada. Então deslizei a chave na fechadura, virei, um clique, limpo, sólido. Abri a porta novamente e voltei para dentro. Aquele som ficou comigo. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha de novo. O mesmo lugar onde tudo tinha começado. Os papéis não estavam mais ali. A tensão havia passado. Nem tudo estava resolvido. Não completamente. Ainda haveria reuniões pela frente, mais burocracia, mais decisões. Mas a fundação havia mudado. E eu também. Eu não estava mais sentada ali me perguntando o que ele iria fazer em seguida. Eu não estava esperando pela versão dele das coisas. Eu sabia o que era real e sabia que podia provar. Pensei naquela noite de novo, no jeito que ele ficou ali, tão certo. Vou levar tudo. Ele realmente acreditou naquilo porque por muito tempo eu o deixei acreditar. Não concordando, mas ficando quieta, me ajustando, deixando que a voz dele fosse a mais alta. Mas ficar quieta não significa ser desatenta. Significa apenas ser paciente. Ellie desceu mais tarde naquela noite e sentou-se à minha frente, sem celular dessa vez. Nós conversamos, não sobre o tribunal, não sobre o Scott, apenas sobre coisas normais. Escola, amigos, uma faculdade que ela estava pesquisando. Ben se juntou a nós no meio do caminho, interrompendo como sempre faz, falando sobre algo que não importava e que de alguma forma importava muito. E pela primeira vez em muito tempo, pareceu que éramos apenas uma família de novo. Não perfeita, mas real. Eu não venci porque era mais inteligente do que ele ou porque planejei alguma vingança perfeita. Eu venci porque parei de ignorar o que estava bem na minha frente. Porque prestei atenção aos números, aos padrões, às coisas que não batiam. E no fim das contas, isso foi o suficiente. Se você já foi subestimada, sabe o quão fácil é começar a acreditar nisso você mesma. Não acredite. Preste atenção. Confie no que você vê e não tenha medo de deixar a verdade falar quando chegar a hora.
Obrigada por ouvir.